de genomas, né? E hoje, sequenciar genoma parece uma bobaginha, né? Você consegue sequenciar genoma em vários projetos, assim, até projetos para macacos ou alguns organismos assim mais complexos, né? Búfalo. Tem bastante projeto que a gente vê por aí no Brasil também. Mas antigamente, né, quando tudo começou, as tecnologias elas estavam se desenvolvendo e existia o grande sonho de sequenciar o genoma humano, né? A galera sabia que não ia curar todas as doenças e fazer todas as tecnologias de uma hora para outra, mas assim ia acelerar muito o trabalho de quem fazia biologia molecular. Assim, você achar um gene no genoma, clonar ele, expressar, estudar ele assim e ver com quem que esse gene interagia, era tudo muito trabalhoso. O pessoal, sim, cientista muito criativo, sempre dava o seu jeito, né? E aprendendo, mas cara, a facilidade que é você quando quer saber se tem esse gene no humano, um gene que você está estudando no camundongo e etc., é muito grande, né? Mas tudo se deve a uma geração que batalhou para conseguir fazer essas montagens aí. E aí, o grande projeto do genoma humano, ele começou bem antes do ano 2000 e ele visava sequenciar alguns organismos em série, né? O primeiro escolhido foi a Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae é a levedura que nós mais usamos no Brasil, muito importante, porque ela faz pizza, né? O fermento Fleischmann. Ela faz cerveja, as leveduras que fazem cerveja aqui no Brasil são com Saccharomyces cerevisiae, faz vinho também, né? Então é da maior importância. E o estudo genético dela já estava muito avançado, então fazia muito sentido você contribuir para a humanidade com o genoma da Saccharomyces cerevisiae. Então, toda a tecnologia começou a ser usada com o genoma dela, que era um genoma bem pequeno, né? E beleza. O próximo passo, que era bastante razoável, pulo, um genoma que tinha 1/10 do genoma humano, um pouquinho menos, bem menos até, na verdade, esqueci o tamanho agora, mas é bem menos de 1/10 do genoma humano. Era o genoma desse verme transparente chamado Caernorhabditis elegans, e eu já contei para vocês que ele é transparente e as pessoas conhecem o cell fate, né, o destino das células. Eles sabem quando o embrião tem 2 células, 4 células, 8 células, 16, 32, 64 e assim por diante, até formar o bicho inteiro, né? Então eles sabem a origem de todas as células. Além disso, é um grande modelo de genética do desenvolvimento, né? Não só quando ele cresce, os órgãos internos e tudo mais. E o genoma dele foi sequenciado, então, já usando a tecnologia que eu vou mostrar para vocês, que o início do genoma humano também foi com essa tecnologia bolada para os organismos modelo. Eu tive o prazer de assistir o anúncio do término do sequenciamento. Eu estava nos Estados Unidos fazendo pós-doutorado no encontro de estrutura da cromatina. Estrutura da cromatina, DNA, genoma. No último dia de manhã, para completar o simpósio, era uma semana de simpósio, muito louco. Estavam todos os especialistas em cromatina lá. Colocaram um simpósio sobre genomas, e aí esse cara falou lá que eles tinham completado o genoma de C. elegans. É o mesmo relato que a gente tem hoje, né? Quanto gene tem, o que eles fazem e tal, é muito descritivo, mas assim, foi emocionante ver o genoma de um organismo modelo, né? Então, assim, eu tenho 60 anos de idade, né? Então eu vi essas coisas que aconteceram há muitos e muitos anos. Bom, beleza. Aí eu acho que já estava trabalhando no Brasil e tudo, dando aula aqui de volta e tal, não sei o quê, quando começou o sequenciamento do genoma da drosófila,
que era o primeiro, era o próximo genoma a ser sequenciado, né? Então, a ordem era o C. elegans, depois a Drosophila, e com todo o aprendizado, aí sim, o genoma 10 vezes maior que a Drosophila, que seria o genoma humano. Não estava previsto, não, o genoma da... Essa planta é um modelo da genética, eu não sei se já viram de perto, é a planta da mostarda, Arabidopsis thaliana. Vocês conhecem a Arabidopsis thaliana dos outros cursos? A galera fala dessa plantinha? Ela não é muito estudada na botânica, sabe? Ela é estudada na genética vegetal. Vocês conhecem a Arabidopsis thaliana? Já ouviram falar? Falou dela como é que é o nome? Morfologia e taxonomia de espermatófitas. Aí teve um vídeo assim que o professor passou que ela apareceu lá, eles falando dela. Sei, colocou lá mais ou menos. Ela é realmente muito importante na genética vegetal. Ela é a drosófila das plantas. Ela foi sequenciada um pouco perto do genoma humano, e aí até o Watson perguntaram para ele: o que você acha da Arabidopsis thaliana ter 15 mil genes? Porque a contagem dos genes humanos estava baixa, estava dando 30 mil, a galera se assustando, achando que era pouco. E aí ele falou assim: devemos respeitar mais as plantas. É a frase ele já está ficando meio piradão ali, mas foi uma frase famosa que também ele ia falar o quê, né? O que ele acha dela ter tantos genes, né? Foi isso daí. Bom, deixa eu mostrar para vocês como é que foi idealizado, né? É só a parte de cima do slide que vocês têm que prestar atenção, porque é a tecnologia que foi combinada pelo projeto Genoma Humano. Ele foi comandado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, com participação da Inglaterra e do Japão também. O Japão tinha uns laboratórios lá trabalhando. Tinha um laboratório pelo mundo todo, mas basicamente foram esses três que botaram mais grana e tinham mais centros, né? Então, a ideia, a estratégia era usar uma clonagem, não exatamente em plasmídio, mas existe um elemento, uma espécie de um plasmidião, chamado elemento R, que ele passa pelo pile de uma bactéria para outra, transmitido sexualmente, e ele é muito grande, como um plasmidião. A partir dele foi derivado uma coisa que é vendida, né? Você compra isso para poder trabalhar com biomol, que é o cromossomo artificial bacteriano. Se chama Bacterial Artificial Chromosome. Nada mais é do que um plasmídio que consegue carregar grandes quantidades de DNA, tá? Por isso é chamado de cromossomo. E aí a ideia foi, já desde a levedura, do C. elegans, você cortar o cromossomo e colocar nesses plasmídios aí. Os plasmídios, os Bacterial Artificial Chromosomes, deixa eu falar a abreviatura BAC, né, que é a mais falada. Os BACs, eles conseguiam carregar grandes fragmentos, e a gente que dá muita aula disso, a gente consolida esse tamanho em 150 mil pares de base, porque 150 mil é o que depois se conseguiu fazer de uma maneira calibrada, mas eles eram de tamanho variável, só que era grande. Eu costumo dizer assim, em torno de 150 mil, porque depois a tecnologia evoluiu bastante para fazer eles exatamente não, né? Mas aproximadamente desse tamanho. Era importante para os computadores você saber tamanho do que você estava montando, né? Sequenciando. Então, vocês observam aí que foram escolhidos baques, né, cujo inserto está desenhado em preto ali, né? Os que estão desenhados em verde foram jogados fora, porque se você sequenciasse o preto aqui, né, e esse verde aqui, você ia ter um desperdício de dinheiro, porque você ia sequenciar duas vezes todo esse tamanho aqui. 80% do primeiro verde
você já tinha gasto dinheiro para sequenciar no primeiro preto, né? Quem fez essa ordenação foi um cara com uma paciência de oriental mesmo. Ele digeriu os baques com enzima de restrição e correu gel. Dava milhares de bandas, mas ele conseguiu achar cada baque que era quase igual ao próximo, entendeu? Então, assim, com aquele conjunto de fragmentos que ele fragmentava o baque, ele conseguia saber qual que era o segundo, porque ele tinha quase todas as bandas do primeiro, né? Todos os pedacinhos que a enzima de restrição cortou eram coincidentes entre o primeiro e o segundo, assim como entre o segundo e o terceiro, assim como o terceiro e o quarto. Então, prestem atenção nisso, a gente chama isso de mapa físico. O genoma feito pelas universidades, você sempre primeiro fazia um mapa físico para organizar os caras que você ia sequenciar, dispensava aqueles que tinham muito recobrimento, né? Mas você sempre selecionava alguns que tinham até 20% de recobrimento, porque depois os cientistas do laboratório central iam ter que juntar esse nesse, então eles iam usar um certo recobrimento, mas não exagerado. Aí vocês entenderam a primeira parte, como se faz um mapa físico, né? Um cara só que fez, um laboratório só que fez. E aí disparou isso aqui para o mundo inteiro. Então, por exemplo, esse daqui ia para a Inglaterra. Quando ele chegava na Inglaterra, a galera cortava esse DNA de uma maneira física. Se você cortasse com enzima de restrição, ia ter sempre um pedacinho contínuo com o outro, né? Mas quando você corta de uma maneira física, é aleatório. Então, você vai ter esses recobrimentos aqui que você vê aqui nesse desenho, né? E isso daqui, se você sequenciar os pequenininhos, você vai conseguir montar o grandão. Agora eu quero saber, assim, quem colecionou recentemente, nos últimos 10 anos, um álbum de figurinha? Que álbum de figurinha que vocês conhecem? Vocês conhecem figurinha, né? Álbum de figurinha. Alguém lembra de um álbum de figurinha que teve aí? Vocês tiveram o álbum dos Rebeldes? Não. Eu lembro do álbum da Copa do Mundo. Álbum da Copa do Mundo, né? Quantas figurinhas será que tem no álbum da Copa do Mundo? São 24 times, né? Será que todos os 24 times estão? Eu acho que tinha mais de 300 ou 200 figurinhas. Né? Umas 300 figurinhas. Bom, vocês podem calcular isso com distribuição de Poisson, uma estatística meia simples assim. Se você comprar 3.000 figurinhas e o álbum tem 300, ou seja, 10 vezes mais, você vai praticamente fechar o álbum no primeiro dia, né? Na minha época, a figurinha rara era possível, o pessoal não era proibido, né? Na idade de vocês não pegaram isso, as indústrias eram obrigadas a colocar a mesma quantidade de figurinha. A gente tinha que bater figurinha, né, bafo, assim, porque era quase impossível montar um álbum, porque existiam as figurinhas em baixa concentração. Mas essa teoria aí é a teoria que o genoma humano usou para a levedura, utilizou para o C. elegans, né? E o próximo organismo a ser sequenciado era a Drosophila melanogaster, né? E a teoria era essa: a gente ia pegar esse fragmento aqui, né, que vocês estão vendo, ia picar ele, né? E esses fragmentos eram clonados num fago M13. O fago M13, você consegue multiplicar ele na bactéria e pegar ele fita simples, de DNA, mas fita simples. A galera tinha muito medo de sequenciar um DNA dupla fita, porque achava que na máquina de sequenciadora uma fita podia atrapalhar a outra, né? Então o M13 era o cara escolhido. Eu trabalhei com M13, é fácil.
É como se fosse um plasmídio, só que ele é simples fita na fase replicadora, né? É um vírus que você infecta numa bactéria que tem pili e depois você trata ele como se fosse um plasmídio, beleza. Só que aí o combinado era você pegar esses pedacinhos aqui e sequenciar o número de bases que desse 10 vezes o tamanho do seu BAC. Se o seu BAC tinha 150 mil, né, você ia sequenciar 1.500.000 bases, né? Ia sequenciando. Você sabia quando que você podia parar, né? Quando você fizesse isso, você pegava essas sequências e montava com um programa chamado FRAP, né? E aí montava esse cara aqui e você mandava para a central do genoma, né? Esse pedaço aqui montadinho. E tudo que a central tinha que fazer é juntar esse cara nesse, né? Para poder montar o genoma. Beleza? Esse método foi usado no C. elegans, estava já para ser usado na drosófila, tá? Todos os laboratórios se preparando. Quando o chefe do projeto Genoma Humano largou o projeto, e saiu e montou uma firma como sócios a máquina que estava produzindo os maiores sequenciadores da época, né? E o outro sócio era a Compaq. A Compaq tinha um computador chamado Alpha, máquina Alpha, que tinha o melhor floating point, que é fazer cálculo com casas decimais. E criaram uma superestrutura a gente chama de fazenda, é mais que um cluster, uma fazenda, assim, um lugar todo cheio de máquinas alfa e de sequenciadores e de máquinas para extrair plasmídio, entendeu? Era uma indústria e se chamou Celera, né? Então, esse cara aqui se chama Craig Venter, ele largou a coordenação do genoma humano e foi fazer uma firma. O negócio começou a ficar meio ensaboado, sabe? Encebado, né? Ensaboado. O negócio ficou meio encebado, porque tinha uma firma competindo, né? Aí o negócio ficou interessante, porque o Craig Venter, ele levou o bioinformata dele também para essa companhia, né? E eles trabalhavam de uma maneira diferente. Olha, eu vou explicar como é que a Celera trabalhava. Eles faziam fragmentos de 2.000 pares de base e clonavam em plasmídio. Não está no desenho, mas eles faziam fragmentos de 10.000 também e colocavam no plasmídio. Talvez sejam esses aqui, né? De 10.000 e de 2.000. E eles sequenciavam 500 bases de uma extremidade e 500 da outra. E isso era passado para o computador do cara chamado Myers, né? O Myers era o cara que fez a computação. Isso era passado para o computador sabia que você tinha uma extremidade aqui sequenciada e uma aqui sequenciada. Deixa eu repetir. Eles faziam um fragmento de 2.000, de 10.000, e no final do projeto, um dos caras lá conseguiu fazer baques exatamente de 150.000. Então, essa informação ia para o computador do Myers, né? Então, assim, você tinha 500 bases, a cada 2.000 tinha outras 500 bases, o computador podia usar isso para se orientar. Você tinha também caras de 10.000, né? Com 500 sequenciado numa ponte e no outro, e esses caras que foram muito importantes para o Myers montar o genoma, baques de 150.000, tá? Então, era assim que a Celera começou a trabalhar, e aí, senhoras e senhores, essa história é muito boa. Um belo dia, o Craig Venter bateu na porta lá do coordenador do genoma da drosófila e falou assim: "Hi, nice to meet you. Yeah, great bugs you have here, né? Que insetos bonitinhos você tem aqui e tal." Ele falou assim: "Escuta, eu vim aqui falar para você que eu tenho uma firma que sequencia DNA agora, monta genoma, e vocês são os caras que trabalham com essas mosquinhas, vocês descobrem coisas fascinantes com a genética, importante para a humanidade. Que tal se vocês
usassem o dinheiro que vocês vão usar no genoma para continuar fazendo essas grandes descobertas e deixar que eu faça o genoma, né? Aí o cara falou assim, olha, a gente está fazendo isso porque todos os laboratórios do mundo vão aprender como é que sequencia genoma, a universidade toda vai se envolver, os nossos grupos vão aprender e vai ser interessante. Mas só para saber, né, sua firma, quanto você me cobraria? Aí o Craig Venter falou assim, olha, como vocês são uns caras muito legais, eu faria de graça. Só com uma condiçãozinha, um pedido meu, não é nenhuma condição, eu só queria que vocês me falassem se ficou bom, tá? É só isso que eu peço. Você me fala que ficou bom, né? Você faz uma cartinha dizendo que ficou bom, você achou legal o nosso trabalho e tal, mas a gente faz de graça para você. Aí vocês vão ver que o ano de 1999 tem, ou pouco antes, tem um ano de editoriais da Science, o cara escrevendo lá se ele deve ou não deve, deve ou não deve, deve ou não deve aceitar. No final, era muito dinheiro para pesquisa, né? O cara aceitou, ele falou, toma o DNA. Aí, 3 meses depois, a revista Science estava publicando o genoma da Drosophila, completinho, com as análises feitas pela galera da Drosophila. O que isso significa? O que isso significa você lançar no mercado uma empresa e a maior comunidade de geneticistas do mundo atesta que o seu trabalho foi bom, que o seu genoma ficou legal, usando essa metodologia de juntar, de informar para o computador as duas pontas e tal. Você viu que eles não têm mapa físico, né? Só cortaram em 3 tamanhos diferentes, falaram para o computador e o computador montou o genoma, né? O que vocês acham que essa firma ia fazer tendo esse portfólio aí, essa certificação de que o genoma delas era muito bom? O que vocês acham que ela ia fazer depois? Para que o Craig Venter fez essa bondade de sequenciar a Drosophila de graça? Me conta. Boa pergunta. O que ele ia fazer depois? De Natal nele. Negócios. O que ele ia fazer depois da Drosophila? O genoma humano. E o que ele ia fazer com o genoma humano? Todo montadinho e certificado pelos caras da Drosophila que é um genoma bom. O que ele ia fazer com esse genoma? Ele ia usar para sequenciar o nosso, né? Não, o próximo passo era sequenciar o humano, todo mundo sabia disso. E o que ele ia fazer com o genoma humano completo na mão? Ia dar para você estudar? Eu acho que ele ia segurar, né? Não sei. Ele ia vender, ele ia patentear, ele ia vender o acesso. Todo mundo ia comprar porque o pessoal da Drosophila certificou ele, entendeu? Claro que ele ia vender, ele não ia abrir para a universidade, ele ia patentear o acesso, os genes todos, para que provavelmente serviriam e tal. Ele ia cobrar para a universidade ver, você ia ter que ficar pagando ele, né? Era uma empresa, ele estava visando esse lucro, né? Cara, só para contar para vocês mais ou menos o clima que se formou na comunidade científica entre as universidades e ele, que largou o projeto Genoma Humano e claro que ele ia vender, né, para as farmacêuticas, entendeu? Então, foi uma guerra, mas uma guerra mesmo, uma guerra. E agora que eu tenho que contar a parte mais legal dessa guerra toda, que, num certo momento, o presidente dos Estados Unidos era o Bill Clinton, a rainha da Inglaterra, o primeiro-ministro, o imperador do Japão, os representantes, se reuniram e falaram assim, nós precisamos ganhar essa competição e chegar no genoma humano antes dele, entendeu? Então, não é que compraram máquina sequenciadora, eles construíram institutos. Tem instituto nos Estados Unidos, o Sanger Center, vários nos Estados Unidos, que foram construídos, né, para poder fazer jus a isso. O Japão também investiu. Eles investiram muito
dinheiro, muito dinheiro. E começaram a sequenciar loucamente. E aí eles fizeram uma reunião e falaram assim, usando esse protocolo de fazer uma cobertura de 10 vezes aqui, gente, com todas as máquinas que você tem e tal, quanto que a gente tem pronto? Presta atenção nessa conta. Eles falaram assim, senhor presidente Bill Clinton, nós temos com esse método que estão fazendo 20% do genoma já completo. Beleza. Em quanto tempo aquele filho da puta vai conseguir terminar o genoma humano lá naquela empresa dele? Aí o pessoal falou assim, bem, a julgar pelo genoma da Drosophila, ele vai terminar daqui a exatamente 1 ano. Beleza. Terceira pergunta, porque vai ter uma quarta, né? Terceira pergunta. Em 1 ano, do jeito que nós estamos, equipados do jeito que nós estamos, quanto que nós vamos fazer? Aí falaram, senhor presidente, a gente consegue fazer em 1 ano mais 40%. Dá 60%. E a Celera ia terminar, né? E era uma guerra acontecendo na ciência, tá? Uma guerra mesmo. Então só tinha mais 40% para fazer. Aí discute. Aí eles lembraram de uma coisa. Chama os bioinformáticos para a reunião. Meus caros amigos, a gente planejou, desde a levedura, a dar para vocês uma cobertura de 10 vezes aqui, para vocês conseguirem fazer essa montagem aqui, né? E se a gente te desse só 5 vezes a cobertura? Tem 300 figurinhas no álbum, era para a gente te dar 3.000, nós vamos te dar 1.500. Como vocês fazem? Vocês conseguem montar o álbum? O que os caras falaram? Toca o barco. Em 1 ano a gente escreve programa que vai conseguir montar. Tá? E eles conseguiram. Tá? Então, o genoma humano, pela comunidade das universidades, foi montado com grande esforço de bioinformática para conseguir fazer uma montagem com uma quantidade menor. Ou seja, você ia ter buracos nesses caras pretos aqui e o computador ia conseguir ancorar, ia conseguir juntar com esses e fechar o genoma. Tá? E aí, esses caras tinham um computador da Compaq maravilhoso, né? Perguntaram para o cara que fez a montagem, foi um cara só que fez a grande montagem final. Como você conseguiu? O outro cara tinha uma farm, né? Uma fazenda de computadores da Compaq à disposição dele. O cara falou assim, olha, aqui na minha universidade, acho que era Harvard, tem uma sala de computação com 100 Pentiums 3, né? Na sala de computação para dar aula e tal. E então, assim, à noite, eu escrevi um programa baseado em paralelismo e consegui montar. Tudo foi feito na base da inteligência, entendeu? Porque com bem menos recursos do que eles tinham lá. E aí eles conseguiram montar o genoma humano mesmo, né? E a Celera realmente conseguiu montar, tá? E aí a guerra foi tamanha, que eu vou mostrar um filme para vocês aqui, ó, que culminou depois, no ano 2000, na publicação do genoma das universidades na Nature e do genoma da empresa na Science, tá? Os dois apareceram juntos. Mas olha o que o Bill Clinton fez. Ele forçou, ó, tem um filme aqui, original mesmo da época. Aqui é o Bill Clinton e aqui é o coordenador do genoma humano das universidades. Você vai ver que o Bill Clinton está mais avançado aí do que o Clinton. 26 de dezembro de 2000, o Clinton obrigou os dois a falar que terminaram juntos. Não vai sobrar, ele obrigou os dois a fazer essa sessão. Ele vai contar aqui, hoje temos o genoma humano por 2 iniciativas. O anúncio foi feito de que terminaram juntos. I want to, first of all, acknowledge Prime Minister Blair, who will join us by satellite. O primeiro-ministro da Inglaterra está aí. I want to welcome here the ambassadors from the United Kingdom, Japan, Germany, France. Alemanha, França. I'd also like to acknowledge the contributions not only that their scientists
but also scientists from China made to the vast international consortium that is the Human Genome Project. Thank Secretary Shalala, who could not be here today, and Secretary Richardson, who is here. Dr. Ruth. Isso daí. Então, o Clinton obrigou eles a anunciarem que foi feito, que eles terminaram juntos. O Brasil é tão contemporâneo que a gente teve uma conferência chamada Big Genome Conference, que é Brazilian International Genome Conference, foi a Big Conference no Brasil, aonde o cara que sequenciou o genoma da Celera, o Myers, deu o primeiro seminário de abertura, né? E eu era muito perguntador na época, então ele falou, mostrou que conseguiu mesmo. Aí eu levantei a mão e perguntei assim, se você pegar o que a gente tem de transcriptoma já sequenciado e alinhar contra o seu genoma, quantos % não bate? Aí ele falou assim, porque eu sabia quanto que não batia no genoma público, tinha buraco no genoma público, tá? Então ele falou assim, olha, você tem que ver que é um experimento muito difícil, porque o transcriptoma você sequencia o RNA, mas no genoma essa sequência está dividida em introns e não sei o quê, paraná. Mas é uma boa pergunta, nós fizemos experimento e 12% não bate. O nosso genoma ainda tem 12% de genes não sequenciados no ano 2000. Beleza, aí veio a palestra do outro cara, do genoma das universidades, que eu sabia que também tinha 12% faltando. E logo depois saíram vários papers dizendo que os dois eram muito parecidos, né? E faltavam mais ou menos a mesma coisa nos dois também. Alguma coisa existia de interseção, né? de complementaridade, que um complementava o outro, mas eles foram igualmente resolvidos, né? Então foi um grande empate, meio que forçado pelo Bill Clinton, né? Beleza. Então vocês têm um pouquinho de história dos organismos modelo, como foi o sequenciamento do primeiro genoma. Agora, vocês sabem que a gente consegue máquinas que conseguem fazer leituras de tamanho muito grande, né? O PacBio e o Mini-IO, né? Eles conseguem fazer leituras bem grandes e são muito usadas. Mas um pouquinho antes, já se usava um sequenciador de tamanho pequeno com uma estratégia, que é a seguinte, e eu quero ensinar para vocês porque esses nomes são muito importantes para o mundo que vocês vão ter lá fora, tá? Então, se você cortar o genoma em pedacinhos e colocar num sequenciador Illumina, por exemplo, né? Uma das maneiras de você sequenciar é um lado só, tá? Eu não vou traduzir isso, se chama single read, uma leitura única de um lado só, single read. As máquinas mais baratas, que sequenciam em grande quantidade, os high-seqs, né? Elas sabem fazer single read só, né? Então, os grandes sequenciadores de high throughput, né, de grande produção, eles fazem o single read. Existem máquinas de alto desempenho, mas principalmente aquelas que cabem numa mesa, que a gente tem no ICB, tem uma no laboratório de sequenciamento multiusuário, coordenado ali pelo Eduardo Tarazona, tem uma no Evanguedes, tem uma na veterinária, acho que tem uma lá com a professora Santuza, tem umas 4 ou 5 por aí, e elas são capazes de fazer uma quantidade menor, por exemplo, 25 milhões de sequências, né? E elas... 25 milhões, eu falei, acho que é 1000. E aí elas fazem essa sequência aqui que a gente chama de paired end, né? Finais pareados, né? Extremidades pareadas, fins pareados, tá? Mas não é bom traduzir, porque a gente usa isso na hora de trabalhar, de escrever, de ler, são os paired ends, tá bom? Se você conseguir dar para o seu sequenciador paired ends,
na hora que ele está montando por sobreposição no lado esquerdo, ele já vai se orientando que lá do lado direito tem que ter aquela sequência lá, né? Então ele vai fazendo uma conferência, entendeu? Está montando o pé, já sabe onde é que está a cabeça, né? Entendeu? Ele vai montando assim e já vai conferindo. Mas aí uma estratégia que se usa muito é de colocar uma biotina no DNA, né? Então você pega o DNA genômico de grandes tamanhos e aí você marca com uma biotina o terminal dele, né? Essa biotina aí é incorporada por uma polimerizaçãozinha ali e você dá um nucleotídeo aonde, em vez de ter a base T, tem a base U. Mas na posição 5 da base U, você tem um braço de carbonos e essa molécula chamada biotina. Tem um cara que descobriu que a biotina gruda muito na streptavidina, então ele fez um monte de kit de laboratório, onde ele biotinilava o DNA e usava uma streptavidina para pescar. Então olha que coisa interessante. Você trata com ligase aquela molécula enorme e ela liga, né, circularizando, beleza? E aí, você está interessado em saber a sequência das extremidades de uma molécula grande para poder orientar o seu computador para ele conseguir montar o cromossomo, né? Informações distantes para ele se orientar e montar. Então, você pega lá e corta esse cara circular aqui, fragmenta ele todo, e aí você pega uma streptavidina e pesca aquele fragmento lá, né? E aí você sequencia as duas extremidades daquele cara que você pescou, entendeu? Então, o que acontece? Você, no fundo, está sequenciando duas regiões que estão enormemente distantes no genoma, tá? Esse cara aqui se chama mated pair, é um par casado, tá? Assim, o nome não faz um sentido direto, então, por favor, lembre que tem o estilo single read, são os grandes sequenciadores e é mais barato, né? O paired end, que a gente costuma fazer nas máquinas dos nossos laboratórios, né? E o mated pair, que na verdade é um paired end, só que você fez uma bancada antes para você poder conseguir ele. Com mated pair e paired ends, você consegue montar um genoma, tá? Se você tiver as sequências do Illumina, do PacBio, vai ser muito melhor do que o mated pair, porque você vai ter o fragmento grande, mas vai ter tudo que está no meio também, né? Não só as extremidades. O computador vai falar assim, assim eu boto fácil, né? Porque ele vai pegar os paired ends, vai juntar com aqueles fragmentos grandes, ele vai ter cobertura para ter certeza do sequenciamento com os paired ends e a sequência do PacBio vai orientar ele. Mas mesmo quando a gente não tinha muita sequência de PacBio, a gente fazia um mated pair e se virava, tá? Tem programas que conseguem fazer assim, porque os programas foram escritos antes de você ter condição de comprar PacBio por aí. Essa é a montagem, né? E aí eu só queria falar para vocês isso, né? É muito read. Olha, tem um sequenciador aí que nem se usa mais, que quando você olhava para ele, ele tinha uma bancada embaixo dele, né? Se você achava que aquela bancada era para você guardar seus livros, não, era todo computador que ficava lá embaixo para conseguir guardar as sequências dele. Hoje, quando você sequencia um genoma, você nem armazena no seu sequenciador. A própria Illumina, enquanto ela vai lendo as sequências, ela tem uma nuvem, tipo a Amazon, né? E o sequenciador vai mandando as sequências para a nuvem. Aí depois alguém com um computador bem potente baixa da nuvem na sua conta, né? E aí faz a montagem. Eu só queria explicar para vocês que se usa uma solução que é a teoria dos grafos. A teoria dos grafos, ela é usada há muito tempo, por exemplo, para você mandar o seu sinal de celular daqui para o Recife, né?
Quando você manda o seu celular daqui, o sinal daqui para o Recife, ele vai por satélite, mas muitas vezes ele vai por terra também, e ele não pode passar na mesma antena 2 vezes, ele tem que fazer o menor caminho possível, né? Então ele vai assim para o norte de Minas, vai para o sul da Bahia, chega até Salvador, vai para Aracaju, de Aracaju vai para Maceió, sobe para o Recife. Ele não pode, quando ele estiver lá no norte de Minas, descer para o Espírito Santo, voltar para o Rio de Janeiro, voltar para Belo Horizonte, né? Existe um programa que consegue solucionar isso, da teoria dos grafos, que consegue achar o menor caminho, né, sem passar 2 vezes pelo mesmo lugar. Então, só rapidamente, como é que a gente faz? É o seguinte, você tem o fragmento do cromossomo aqui, você parte ele em pedaços, eu não pude desenhar, mas pedaços, vamos dizer, de 300 bases, tá? Ou de 600 bases, 500 bases, é um pedaço grande. Aí você sequencia, vamos supor que você sequencie só o single read, tá? Single read, você conhecia só um lado dele. Aí você, por favor, imagine que aqui tem 300 bases, tá? Aí o que o computador faz? Ele lê essas 300 bases e corta em pedacinhos menores. Eu representei em pedaços de 4, vou falar para vocês que na real seria um pedaço de 31 bases, tá? Então, você corta este pedaço aqui em fragmentozinhos, tá? Pequenos. Olha, o último fragmento que está lá é esse GAAA, que está aqui, ó. E o primeiro é o ACGG. O segundo, isso não é cortado não, né? É o computador que corta. É CGGC, esse aqui, né? E assim vai. Aí depois, o computador faz uma rede na memória. Primeiro ele indexa, né? Para ele não ter que ficar lendo de cima até embaixo. Ele faz um índice como se fosse de livro, né? Sei lá, escala alfabético. Tá lá, vai primeiro na letra E, depois já pula para S, depois para C, e aí vai indo, né? Então aqui, se ele quiser procurar um fragmento G com 3 As, ele primeiro vai no A, no G, né? Depois ele nem procura esses aqui, ele já vai direto nesse, depois nesse e acha esse fragmento aqui. Aí depois ele monta assim, ó, ACGG era o primeiro cara, ACGG. Ele fala assim, se eu andar uma base para lá, quem que eu poderia ter como solução? Poderia ser um C, G, G, C, né? Aí ele faz essa conexão aqui, que esse cara pode ser uma solução para vir à direita desse. Quem que pode vir depois desse? G, G, C, G. Pode ser esse. Quem que pode vir depois desse? G, C, G, G. E aí ele faz essa conexão. Quem pode vir depois desse? Tem 2 soluções. C, G, G, C, né? E CGGA, tá? Ele fica com essas soluções na memória, com essa. Depois, o programa já sabe fazer isso, ele consegue achar o tamanho mais curto possível, sem passar 2 vezes no mesmo lugar, tá? O tamanho mais direto possível, sem passar 2 vezes pelo mesmo lugar. E aí ele monta o genoma. É assim que a gente monta nos dias de hoje, né? Eu acho que acabou aqui. Então, hoje a gente falou sobre a história dos projetos Genoma. Vocês têm que saber a briga da Celera com o consórcio do Genoma Público, que no ano 2000 ele foi anunciado ainda com buracos. Em 2003 já foi feita uma versão praticamente completa do genoma. Mas até hoje o genoma humano ainda é liberado uma versão oficial, não por causa da montagem, mas por causa de aonde estão os genes, né? Então, de quando em quando, aparece uma montagem do genoma, acho que a gente está na 38, e aí a gente acaba usando aquela mais nova, mais oficial. A parte pior é quando você está trabalhando com o seu projeto, com o genoma antigo, e sai o novo, né? Cara, claro que você tem que trocar tudo para o novo rapidamente, né? Agora, por exemplo, nós estamos no mar de intervalo, onde não tem saído um genoma novo. Então,
tudo que a gente faz hoje em dia é sempre com aquele lá mais estável, né? Até sair a montagem nova. Não por causa das bases, mas principalmente quais são os genes que estão em cada lugar do genoma. Tem revisões disso daí, né? Então, a gente está trabalhando com esse genoma aí, né? Então, até hoje, ele ainda é revisado e hoje a gente monta desse jeito aqui, com a teoria dos grafos, né? Portanto, a gente tem que ter computadores com grande quantidade de memória. E o ICB tem. O ISEX não tem. Mas o ICB tem na sua central de processamento de dados uma máquina que de memória RAM tem 2.000 GB, né? A gente fala 2 tera. Você compra um HD de 2 tera, a gente tem 2 tera de memória RAM acessada por um único sistema operacional, né? É uma máquina que tem um Linux, que tem nela 256 núcleos, né? E 2 tera de memória RAM. O HD tem uns 170 tera, né? Mas HD é fácil de fabricar. Essa máquina tem grande tecnologia. E a gente tem uma delas assim. E pasmem, senhoras e senhores, uma máquina igual a essa, lá no Santos Dumont, o maior computador da América Latina, eles têm uma máquina igual a essa. Então, essa máquina de alta tecnologia que nós temos aqui, o Santos Dumont tem uma só. Vocês imaginem a fila para usar lá no Santos Dumont e imagina quanto é muito mais fácil para algum aluno do ICB usar, né? Então, o nosso sistema se chama Sagarana, porque o sistema do ISEC se chamou Veredas, né? É muito mais antigo. Então, por causa do João Guimarães Rosa, né? Como uma chamava Vereda, a gente falou, Sagarana, a nossa, né? Então, a Sagarana tem essa unidade aí. Mas mesmo as outras máquinas da Sagarana têm 512 GB de memória RAM, né? Que é um quarto de 2 tera, né? Então, a gente tem máquinas com muita memória, porque a biologia usa muita memória RAM. E por que usa muito memória RAM? Vocês estão vendo aí, para montar um genoma, tudo isso é feito na memória do computador. Esse grafo gigantesco, né, que representa o genoma todo, andando de pedacinho em pedacinho, fica na memória até que você consiga a solução de navegar por ele sem voltar e falar, pronto, isso é o genoma. Acho que ficou bem contado para você a história, desde a levedura até como que o primeiro genoma foi sequenciado e como que a gente sequencia hoje, né? Foi o tempinho que a gente teve na aula de hoje para falar de genômica. Tem mais detalhes sobre genômica que eu vou contar nas próximas aulas aí, mas hoje, pelo menos, a gente fez essa navegação desde antes do ano 2000 até agora, né? Uns 20 anos agora, com uma tecnologia essa que eu mostrei aí hoje, né? É isso, senhoras e senhores. Se não tiverem nenhuma pergunta, eu vou desligar minha gravação aqui.